tentem, porque pelo menos uma coisa acho que todo mundo concorda, né, que a Terra é redonda e já tá show de bola. Sim, graças a Deus. Claro. Vocês que estudam a Bíblia e tal, porque eu não estudo, não leio, nunca li nem nada. O que vocês acham ou sentem, né, quando os terraplanistas falam que na Bíblia tá cheio de passagem que corrobora com a teoria deles e que, por exemplo, a Terra... Uma das questões que eles mais falam é que a Terra não é um planeta, né? Que ela é um reino do Criador, por isso que a Terra é o único que é plano, os outros são redondos e tal. Como que vocês que estudam, que leem a Bíblia, como vocês recebem isso? Como que é essa relação aí? Ô Sérgio, eu tenho um podcast que eu fiz sobre isso, né? A Bíblia e o terraplanismo. O que a gente tem que fazer quando uma teoria dessa surge? Você tem que ir na fonte, na Bíblia. E ler essa passagem, muitas vezes, preferencialmente, no idioma original, no hebraico, no aramaico. E também verificar que palavras, na realidade, não têm significado nenhum, né? Se eu falar para você manga, o que eu falei? Tem 7 significados. Você tem que ver o contexto em que aquela frase foi escrita e tudo mais. Então, quando você vê lá, olha, Deus está sentado sobre o globo da Terra. A Bíblia deixa claro, explicitamente declarado que a Terra é bem redondinha. Mas isso em qual livro? Isaías. Isaías, tá. No Mas livro de Jó, eles pegam Gênesis, principalmente. Pirulão, deixa eu responder pro Sérgio aqui. Aí chega o eles falam assim, olha, porque o Sol se põe numa extremidade e se põe na outra. Obviamente, a gente sabe que não tem referencial absoluto no universo. O referencial ali que está sendo usado é referencial do observador. É óbvio que o céu se põe. O Sol se põe e ele nasce numa extremidade é referencial da Terra. O escritor está usando ele como referencial. Então a gente avalia todos os versículos que são usados, não tem o menor sentido. A Bíblia jamais disse que a Terra é plana. Ela na realidade, deixa muito claro que ela é bem redondinha. E bate com os dados, obviamente. Que ela tá terraplanista, você falar que eu sou terraplanista, é a mesma coisa que falar que eu sou pseudocientista, que eu sou herege, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, muito pelo contrário. A gente, mas quais são as desqualificação que a gente... Mas quais são as explicações para os argumentos que eles dão de que o Gênesis é terraplanista? Quando eles citam aquele, principalmente, aí, cara, eu vou falar totalmente de ignorância, se eu tiver errado, você me corrige. O que eles falam é o seguinte, que Deus disse que Deus criou um domo para separar as águas superiores das inferiores. Lá, pelo amor de Deus. Vamos dizer assim, hoje a gente sabe de onde surgiu o movimento de terraplanista. Terraplanistas foram youtubers que quiseram monetizar no seu canal. Antes tem uma história, mas tudo bem. Mas principalmente essa versão mais recente. Mais recente. E criaram uma história aparentemente muito bem elaborada, né? A primeira vez que eu escutei os argumentos, eu falei, PQP, o que é esse negócio, né? Não, Marco, mas o pessoal acredita de verdade. Mas aí eu fui estudar. E eles usam a Bíblia eu fui estudar eu já debati com o terraplanista chegou para mim e falou assim, como que vocês podem acreditar nele? Porque ele não lê a Bíblia, então ele é um herege. Me falaram assim, entendeu? Não, eu estudo a Bíblia desde pequenininho, tá? O Adalto vai falar também. A Bíblia não tem sequer um versículo que dê qualquer tipo de suporte à Terra plana. A Terra, pelo contrário, a Bíblia deixa bem claro que ela é redondinha, que Deus nos deu de presente, que ela é o centro das atenções do universo, que ela é única, ela tem condições que Deus fez a Terra para ser habitada. Os outros planetas é para expressar a sua glória. Então você vai em Vênus, né, a atmosfera tem ácido sulfúrico. Você vai em Marte, é CO2. Você iria para Marte com o Elon Musk? Não iria para nada, cara, nem subir, nem montanha-russa eu vou, cara. A atmosfera subiu essa escada aqui que subo essa escada aqui já tremendo assim. Fala aí, Adalto, fala aí. Mas fique tranquilo. Não, mas beleza. Fique tranquilo. Não, é que eu queria mesmo saber a opinião de vocês mesmo sobre isso. Como eles quiseram monetizar, eles falaram assim, eu vou usar a ciência e vou usar a Bíblia. Porque eu vou pegar os crentes e vou pegar os cientistas, entendeu? Porque dentro do movimento evangélico é muito grande isso. Um monte de gente dentro a imensa maioria dos evangélicos é totalmente contra terraplanismo, tá? O presidente da Sociedade Terraplanista nos Estados Unidos, ele é ateu.
Entendeu? Mas é uma Não tem? exceção, Mas né? é A maioria- o único. Peraí. Não, porque é que, o problema... como eles criaram os argumentos bíblicos e científicos, e como tem muito crente que também não lê a Bíblia, entendeu? Pode ser isso. Não estuda a certeza. Bíblia, não sabe o significado das palavras Eles no vêm com aquele hebraico, negócio de no autoridade, aramaico. né? Tá na Tem Bíblia. muito crente que também é pseudo-crente, né? Aí tem também, tá? O cara fala que é crente, mas é crente de BGE, né? Você sabe de onde como é? católico de mas BGE, nesse... né? Bom, É. eu não sei, eu acho que a Terra plana, ela fanatizou tanto as pessoas, que eu acho que, na verdade, esse pessoal aí, tudo bem, é tudo um bando de bitolados, isso daí não tem muito o que acreditam e questionar, mas o esse pessoal acredita movimento mesmo. aí é grande. Mas O vocês pessoal sabem de onde é que acredita nasce Sim. exatamente isso da Terra plana? De que religioso acredita em Ah, é Terra plana? muito mais Maconheiro, né? antigo, é muito Maconheiros, antigo. maconheiros. Maconheiro. Os caras falam, Maconheiro do nossa, século cara, XIX. como é que chama? É Não, mas planeta esse lance de usar a Bíblia ele é muito do Brasil por conta disso, para atingir esse público da... quiseram mas lá atingir os fora dois. também, mas lá fora também. Mas O existe pessoal uma usa datação, muita Bíblia. mas existe Cara, uma... usa muita Bíblia. Mas existe uma O firmamento. uma coisa bem datada historicamente de onde é que nasceu essa história de Terra plana. Foi num livro chamado A História do Conflito entre a Ciência e a Religião. Se eu não me engano é esse o título. É um título enorme, meu irmão, para o cara lembrar. É do século XIX, é de um cara chamado John Draper. Ele veio depois da teoria da evolução e ele queria justamente reforçar... A boa parte dos historiadores hoje diz que foi ali que nasceu essa história de conflito entre ciência e religião. Que isso não existia. Por exemplo, Galileu Galilei, que as pessoas atribuem um conflito com a religião. Era conflito com o Papa, né? Ele era conflito com o Papa. E num ponto específico. E era cientista brigando com cientista, É, né? No porque- final, é- apoiado pelo Papa, né? É que o Galileu era troll, né? Ele sacaneou o Papa. Exato, Isso. no livro dele, no Mensageiro Sideral. É Mensageiro Sideral, né? E eles eram amigos, né? Por se move. No entanto, se move. É, né? no entanto, Galileu depois Galilei. do julgamento. Mas o Galileu ele foi financiado a vida inteira pela igreja. Pela igreja. Assim, Ele a família pede dele- permissão para a família escrever o dele era livro muito dele, o rica. Mensageiro Sideral, ele pede permissão ao Papa. Só que ele tira maior onda com o Papa no livro, coloca ele como Simplício, o cara que ficava defendendo o geocentrismo. Aí o Papa retou-se, porque foi justamente naquele período de contra-reforma. Mas eles eram amigos até, né? E o Papa, inclusive, a prisão domiciliar do Galileu Que era um castelo, Foi, tá? exatamente. Já tava cego. Foi até digamos assim, um Presente. Era um presente, né? Mas Prêmio, foi né, tipo um castigo light. E ele já assim, estava pra- cego nessa época, né? Não. Aí Galileu esse John tava- Draper é que recria algumas histórias, inclusive essa de Galileu, de que Galileu e a ciência e a religião ficou combatendo a ciência. Isso é muito bem definido nesse livro desse cara e cerca de 20 anos depois de um cara chamado Anderson White. Adriel White, que escreve um outro livro com um título bem parecido também, a história do conflito da ciência contra a cristandade. Se eu não me engano. E aí eles colocam essas histórias que até então não existia, de que religioso acredita em terra plana. Por exemplo, um sociólogo super famoso chamado Rodney Stark diz que isso é um absurdo, porque textos antigos já mostravam que as pessoas olhavam a Lua e viam um reflexo da Terra. E diziam, não pode ser plana, isso aqui tá aqui é redondo. Mas o que é dito com relação à Terra plana, que o pessoal fala, tudo bem, os movimentos terraplanistas, de Só fato, tô dizendo de onde originou. eles são razoavelmente recentes. Eu não me lembro agora quais foram os primeiros, mas acho que é 1900 e petequinha, pouca coisa. Os movimentos terraplanistas. Mas que a gente sabe da esfericidade da Terra, que a gente tem noção, pelo menos desde o Eratóstenes lá na Grécia Antiga, tal, não sei o quê, pelo menos, né? Então a argumentação do pessoal da Terra plana é que quem escreveu o livro do Gênesis, que é anterior ao Eratóstenes, não saberia o formato da Terra, né? E aí, por isso que teria ali essa argumentação no Gênesis, e depois, com o contato dos outros, como é que fala? E aí os outros livros que são mais posteriores, né? Então, Isaías, Jó e tal, não sei o que lá, que foram escritos depois, aí esses livros aí teriam uma interpretação não tão cartesiana. Então, esse daí foi o que eu tinha visto, foi isso que eu tinha lido, e que, portanto, né, aí seria uma interpretação aí... Procura historicamente se isso baseada aí que eu numa estou lhe coisa. dizendo não tem um fundamento no que eu estou lhe dizendo. Não, Esses tudo livros- bem. Tem Eu o só tô Augusto falando que tem Nicodemos. uma- Augusto Nicodemos fala sobre a Terra plana. Tem muitos teólogos e estudiosos da Bíblia que falam sobre o terraplanismo e que não há nenhuma relação com o Legal. texto bíblico. Nenhuma. E o Adalto? Diz aí, Adalto. Fala aí.
É um ponto que é muito importante quando você chega nessa questão da Bíblia, é entender que ela foi escrita numa outra língua para uma outra cultura. Então é importante a gente entender essa dinâmica. Por exemplo, tem um texto em Isaías que diz que Deus vai reunir o seu povo dos 4 cantos da terra. Só que se você examinar o texto dentro do contexto, na mente dos judeus, 4 cantos da terra significa norte, sul, leste e oeste. Essa é a mentalidade deles. Esses são os 4 cantos da terra. Não está falando de um negócio plano, coisa assim, não. Então, esse aspecto de poder entender a Bíblia é um negócio muito fascinante. Para mim, eu tenho colocado o seguinte: eu creio que a natureza é o livro das obras de Deus. Eu creio que a Bíblia é o livro das palavras de Deus. Se souber ler os 2 livros corretamente, você vai perceber que ambos falam a mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo rapidinho aqui, só para fechar. Quando você pega Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que logo no início do universo o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a Bíblia está afirmando que havia moléculas de água no início do universo. Em 2012 a gente descobriu isso. Tanto é que na publicação científica é dito o seguinte: esta é mais uma evidência de que água encontra-se de forma, eu usar a palavra no inglês, de forma predominante desde os primórdios do universo. Ou seja, os dois estão falando a mesma coisa. Entende? Então, essa é a dinâmica. Então, eu não uso a Bíblia para tentar provar a ciência, nem a ciência para provar a Bíblia. Ou seja, os dois, se você deixar os dois falarem, vamos ver o que acontece.